Olá, queridos alunos e alunas, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Leandro Reis. Vou trazer para vocês comentários e a resolução da semana 3 do nosso PET complementar. No PET complementar de vocês, o PET do Estado, o PET da Secretaria, tinha como tema liberdade e determinismo. Eu então fiz como se fosse uma sequência, liberdade e determinismo. Coloquei uma pergunta aí como tema: somos livres ou determinados? O que vocês acham? Somos realmente livres? Temos o livre-arbítrio? Podemos escolher fazer tudo aquilo que queremos? Ou somos determinados? Somos regidos por causas deterministas? Somos regidos pelo destino? E aí, o que você acha? Quando nos referimos ao conceito de liberdade, nós podemos fazer uma relação a partir de diversas perspectivas. Há filósofos que descrevem a existência dessa liberdade, a possibilidade de escolha livre, e outros que defendem a não liberdade, outros que defendem a questão do determinismo. Então, a liberdade incondicional e o livre-arbítrio, na tradição filosófica em geral, desde lá os gregos, desde a Grécia Antiga, enfatiza-se a liberdade humana absoluta, pela qual temos a escolha de agir de um modo ou de outro, independentemente das forças que nos constrangem. Segundo essa perspectiva, ser livre é decidir e agir como se quer, sem determinação causal, seja ela exterior, ou seja ela o ambiente em que eu vivo, seja ela o lugar que eu me encontro, ou seja ela interior, seja ela os desejos, seja ela as motivações psicológicas. Então, mesmo admitindo que tais forças existam, o ato livre pertenceria a uma esfera independente em que se realiza a liberdade humana. Ser livre é, portanto, ser incausado. E aí no PET de vocês vem a pergunta: o que é determinismo? Então, o determinismo é tudo aquilo que é a explicação de que tudo que existe tem uma causa. Então, o mundo explicado pelo princípio do determinismo é o mundo da necessidade, e não o da liberdade. Então, necessário significa tudo aquilo que tem de ser e não pode deixar de ser. Então, seria o conceito de causa. Tudo tem uma causa. E a partir desse tudo tem uma causa, você estaria apto a viver em uma linha chamada do destino. Tudo que acontece com você está destinado. Tudo que acontece com você está pré-determinado para acontecer. A linha do destino, Tudo que acontece tem uma causa. Tudo que acontece com você está escrito. E aí nós temos os teóricos da liberdade, que vai defender o livre-arbítrio, e outros que vão negar esse livre-arbítrio. Um exemplo é o Baruch Spinoza, que defendeu essa existência do determinismo. Então o Baruch Spinoza, ele viveu no século XVII, autor de uma teoria original considerada por muitos determinista e, portanto, negador da liberdade. Então, o Baruch Spinoza, ele propõe uma ética da alegria, ou seja, Deus não é um ser transcendente, como tradicionalmente descrito, né? Mas ele acreditava em uma substância que constitui o universo inteiro e que não se separa daquilo que produziu. Ou seja, a causa é causa imanente de seus modos. Então,
o Spinoza, ele não nega a causalidade interna, que seria o determinismo, antes a considera adequada para que o ser atinja a sua essência. Mais do que isso, não culpabiliza as paixões como forças perigosas a serem submetidas e controladas pela pretensa força superior da razão e da vontade. Então a liberdade ela deriva do esforço de preservar no seu ser, que terá como efeito a alegria. Ao contrário, as paixões, medo, arrependimento, inveja aumentam nossa impotência e perpetuam nossa servidão. E depois nós temos um defensor da liberdade, defensor do existencialismo, que é o Jean-Paul Sartre. O Jean-Paul Sartre, ele viveu entre 1905 e 1980, portanto, não faz muito tempo. Ele defende o existencialismo, defende a liberdade incondicional do ser humano. Vai ter pensamentos como o homem está condenado a ser livre, o homem se define pelo seu projeto, a existência precede a essência e outros. Mas o que nós podemos tirar de Sartre é a sua autonomia de pensamento em relação à existência humana. Então, o Sartre afirma que o homem define-se pelo seu projeto, como eu falei, uma das frases marcantes de Sartre. Por quê? De início, o homem não é nada. De início, o homem não tem nada. O homem ele só vai se definir, ele vai defender a sua existência, a sua essência, a partir das escolhas que ele faz. Então, ser livre é ser capaz de lançar-se adiante. Ser livre é capaz de projetar a sua existência. Uma famosa frase de Sartre também, a existência precede a essência, que é parecida com essa, o homem define-se pelo seu projeto. Por quê? A existência precede a essência. Então, primeiro o homem existe, primeiro o homem nasce, depois ele vai se construir. Depois ele vai se construir a sua essência a partir do ambiente, a partir das escolhas, a partir da sua realidade. Então vamos lá para as atividades. Sobre a ética dos filósofos gregos, pode-se afirmar, exceto. Primeira, então, letra A. A natureza humana procura pelo bem e pela felicidade. Então aqui está exceto. Então você vai marcar a alternativa errada, que não faz parte da ética dos antigos gregos. Então essa faz parte. Por quê? Os antigos gregos, uma das metas, uma das essências básicas era a felicidade. Tanto que a filosofia, a etimologia da palavra está relacionado à felicidade, porque eles desejavam ter uma vida feliz. E a filosofia passava por esse caminho. Então essa não é. Letra B. A vida virtuosa é a realização dos desejos e impulsos. Então aqui está exceto. Então essa não faz parte, porque a vida virtuosa é o contrário disso. A vida virtuosa é o contrário da realização dos desejos e impulsos. Para você ter uma vida virtuosa, você não pode se render aos desejos, você não pode se render aos impulsos, mas o contrário disso. Para você ser virtuoso, você tem que ter uma vida racional, pensar antes de agir, ter um pleno controle dos seus desejos e dos seus impulsos. Então essa é a resposta correta. Alternativa correta
a letra B. Opa. Voltando aqui. A alternativa correta é a letra B. A vida virtuosa é a realização dos desejos e impulsos. Mas vamos ver as outras, né? Letra C. A separação entre os valores éticos e políticos é impossível. É impossível. Hoje, nos dias atuais, nós podemos até dizer que essa alternativa estaria errada. Mas naquela época, do mundo dos gregos, a ética e a política eram inseparáveis. Ambas, a política tanto como a ética, eram uma dependente da outra. E a letra D. A consciência moral e a vontade, guiada pela razão, são dois elementos fundamentais à vida ética. Então, essa também está correta. Consciência moral e a vontade, guiada pela razão, são dois elementos fundamentais à vida ética. Então, a alternativa correta seria a letra B. A vida virtuosa é a realização dos desejos e dos impulsos. Vamos lá para número 2. O número 2 é uma alternativa da UF, Minas Gerais, uma questão da Universidade Federal de Uberlândia. Vamos lá. Escolha a alternativa correta. Segundo Sartre, a existência precede a essência. Isso pode ser interpretado como: letra A. O homem se define pelo caminho que vai trilhando em sua existência e não pelo seu significado de conceito homem. Letra B. A existência humana depende do plano de Deus, do plano que Deus determina a cada criatura. Letra C. O materialismo define a vida e o espírito. O materialismo define que a vida e o espírito não existem. E letra D. O entendimento que se tem de natureza humana é o que vai direcionar a existência humana. Então, a existência precede a essência. Lembra? Primeiro o homem existe, depois ele vai definindo a sua essência a partir das escolhas, a partir da sua vivência. Então, a alternativa é a letra A. Alternativa correta, letra A. Coloquei aqui o xizinho em vermelho, tá bom? E número 3, explique por que a frase "o homem define-se pelo seu projeto" indica que Sartre opõe-se a teorias deterministas. Então, as teorias deterministas explicam que existe o destino, de que tudo está determinado, de que não adianta você tentar fazer alguma coisa, porque aquilo não vai acontecer se estiver escrito para você aquilo. Então, o pensamento de Sartre vai se opor a essa linha. O homem define-se pelo seu projeto, o homem define-se a partir das suas escolhas, a partir da capacidade que ele tem de escolher e de projetar a sua existência. Então eu coloquei aqui como indicativo. De início, o homem não é nada, ele só terá alguma coisa à medida que vai vivendo e fazendo suas escolhas. A partir do momento que construir seu caminho, ele projeta sua própria existência. Construir. Tem uma coisinha errada. Construir. Isso. Então, a semana 3 é isso. Agora vou partir para a semana 4 e 5. Então, a semana 4 e 5 tem como tema aí a diversidade dos saberes. Os tipos de conhecimento, né? Coloquei aí como tema as mudanças na modernidade. Eu coloquei aqui a questão
questão do racionalismo cartesiano, a dúvida metódica de Descartes, né? O Descartes, considerado o pai da filosofia moderna, propõe o racionalismo ao tomar a consciência como ponto de partida, abriu caminho para a discussão sobre ciência e ética, sobretudo ao enfatizar a capacidade humana de construir seu próprio conhecimento. Então, o propósito inicial de Descartes foi construir um método tão seguro que conduzisse a uma verdade indubitável, que é o método científico. Eu já comentei com vocês na aula do PET, nas aulas anteriores. Então, vamos apenas dar uma relembrada aqui, o método cartesiano, passando pelas 4 regras, né? A evidência, análise, ordem e enumeração. O empirismo britânico. Coloquei aqui o Francis Bacon, saber é poder. Francis Bacon, um filósofo que viveu de 1561 a 1626, foi um nobre inglês que fez carreira política e chegou ao chanceler no governo do reino Jaime I. O Francis Bacon foi um filósofo importante dentro da Revolução Científica, dentro da construção aí da identidade da ciência. O Bacon inicia seu trabalho pela denúncia dos preconceitos e das noções falsas que dificultam a apreensão da realidade, as quais ele chama de ídolos. Então, ídolos seriam as falsas ideias provenientes de algumas coisas relacionadas. Ídolos seriam falsas ideias. Ele vai enumerar esses ídolos em 4 grupos, 4 conceitos. Os ídolo da tribo, são fundados na própria natureza humana, na própria tribo ou na espécie humana. São os preconceitos que circulam na comunidade em que se vive. Ídolo da caverna são provenientes de cada pessoa como indivíduo. Então, alguns indivíduos observam as diferenças entre as coisas e outros. Uns são mais contemplativos, outros são mais dramáticos. Então, são as falsas noções provenientes de cada pessoa. Os ídolos do teatro são ídolos que emigraram para o espírito dos homens por meio das diversas doutrinas filosóficas e também pelas regras viciosas de demonstração. Então, muitas vezes, essas doutrinas mesclam-se com a teologia, o saber comum ou as superstições arraigadas. Então, seriam as falsas ideias provenientes dos conceitos de religião, do saber comum, das mitologias, das superstições, né? Das religiões. E os ídolos do mercado são os que decorrem das relações comerciais, nas quais as pessoas se comunicam por meio das palavras, sem perceberem que a linguagem tem um efeito perturbador. Distorce a realidade e nos arrasta para inúteis controvérsias e fantasias. Seriam as falsas ilusões provenientes da comunicação. E aí vamos lá para as atividades. A primeira delas é o seguinte: a palavra empirismo vem do grego empiria, que significa experiência. Os empiristas, ao contrário dos racionalistas, enfatizam o papel da experiência no processo do conhecimento. Francis Bacon, influenciado pelo espírito da nova ciência, procurava não um saber contemplativo ou desinteressado, que não tivesse um fim em si mesmo, mas um saber instrumental, que possibilitasse a dominação da natureza. Seu lema era, lembra aqui no texto, Francis Bacon, saber é poder. Então, das alternativas, a primeira, querer é conhecer. Letra B, tem que se ver para se crer. Letra C, educar é observar. E letra D, saber é poder.
Claro, letra D, saber é poder. Vou colocar aqui de vermelho também, como resposta correta. Número 2. Segundo Francis Bacon, são de 4 gêneros de os ídolos que bloqueiam a mente humana. Para melhor apresentá-los, lhes assinamos nomes a saber: ídolos da caverna, ídolos do foro, ídolos do teatro. Ficou faltando aí o ídolos do mercado, né? Ídolos da caverna, ídolos do foro e ídolos do teatro. Então, tá aí faltando ídolos do mercado. Mas, é o seguinte, com base nos conhecimentos sobre Bacon, os ídolos da tribo são... Então, são ídolos da caverna, ídolos do foro, ídolos do teatro, e aqui ele vai falar os ídolos da tribo. Então, por isso que ele não mencionou aqui, ó. Letra A. Os ídolos dos homens enquanto indivíduos. Letra B. Aqueles provenientes do intercurso e da associação recíproca dos indivíduos. Letra C. Aqueles fundados na própria natureza humana, ou seja, os preconceitos que circulam na comunidade em que se vive. E letra D. Aqueles que migraram para o espírito dos homens por meio das diversas doutrinas filosóficas. Então, você vai lá no texto e vai procurar a definição de ídolos da tribo. Certo? Então, ídolos da tribo estão fundados na própria natureza humana, na própria tribo ou espécie humana. São os preconceitos que circulam na comunidade em que se vive. Então, a alternativa vai ser a letra C. Aqueles fundados na própria natureza humana, ou seja, os preconceitos que circulam na comunidade em que se vive. Vou colocar aqui o 6 de vermelho para vocês não se perderem na resposta. E o número 3 é uma questão aberta, onde você vai falar sobre o gênio maligno, uma expressão, né, do Descartes, que vai falar sobre a questão do racionalismo, do gênio maligno, do cogito ergo sum, do penso logo existo. Então é o seguinte: suporei, pois, que há um Deus, que há não um verdadeiro Deus, que a soberania é a fonte da verdade, mas certo gênio maligno, não menos ardiloso e enganador do que poderoso, que empregou toda a sua indústria em enganar-me. Pensarei que o céu, o ar, a terra, as cores, as figuras, os sons e todas as coisas exteriores que vemos são apenas ilusões e enganosos de que ele se serve para surpreender minha credulidade. Considerar-me-ei a mim mesmo absolutamente desprovido de mãos, de olhos, de carne, de sangue, desprovidos de qualquer sentidos, mas dotado de falsa crença de ter todas essas coisas. Permanecerei obstinadamente apegado a esse pensamento, e se por esse meio não está em meu poder chegar ao conhecimento de qualquer verdade, ao menos está ao meu alcance suspender meu juízo. Eis porque cuidarei zelosamente de não receber em minha crença nenhuma falsidade, e prepararei tão bem meu espírito a todos os ardis desse grande enganador, que por poderoso e ardiloso que seja, nunca poderá impor-me algo. Então é um trecho retirado do Meditações de Descartes. Nesse trecho, o autor refere-se aos grandes poderes de um suposto gênio maligno. Com base na leitura desse trecho e considerando outras ideias contidas nessa obra de Descartes, redige um texto
explicando como o filósofo se mostra capaz de vencer o gênio maligno. Seria através do pensamento, da dúvida. O Descartes duvidava, mas o Descartes chegou a uma certeza: penso, logo existo. A única certeza que Descartes tinha era de que ele pensava. Então, se ele pensava, ele existia. Então, a partir desse conceito do cogito ergo sum, o Descartes supõe a superação desse gênio maligno, desse gênio que enganava, desse Deus que enganava, desse Deus que não deixava as pessoas conhecerem a verdade. Então, eu coloquei aqui como ideia, Descartes parte da ideia de que é um gênio maligno, um Deus enganador, que emprega toda a sua indústria em enganá-lo. Descartes parte da ideia de uma intuição pura e primeira, chega à conclusão de que enquanto ele pensar, ele é. E se ele pensa, ele existe. E essa afirmação, então, seria verdadeira todas as vezes que a enunciasse em seu pensamento. Daí o Descartes, então, chega à conclusão de sua principal ideia, seu principal expoente da filosofia cartesiana, que é o cogito. O cogito ergo sum. Penso, logo existo. Ok? Então, fechamos por aqui. Essa semana 4 e 5 do PET. Então, terminamos de fazer com vocês esse comentário, a correção das perguntas. Lembrando sempre que vocês têm aí à disposição para fazer as atividades. Muito obrigado, tchau, tchau, fico por aqui e até a próxima.